Olá, tudo bem? Meu nome é Luísa Colman, eu sou psicóloga, sou psicoterapeuta e hoje nós vamos conversar nessa palestra bônus a respeito da síndrome do dedo podre e os relacionamentos amorosos. Como lidar com isso? Pessoal, acredito que você já deve ter ouvido falar dessa expressão, o tal do síndrome do dedo podre. Quando eu era mais nova, minhas amigas falavam muito a respeito disso, né? Que fulana tem o dedo podre para os relacionamentos. Mas o que de fato é o dedo podre quando a gente pensa em fatores psicológicos e emocionais? O dedo podre seria fazer escolhas ruins e recorrentes de parceiros amorosos. Ou seja, você sempre vai estar escolhendo mal com quem você se relaciona. Como eu sei se eu estou escolhendo mal ou não estou escolhendo mal? Primeiramente, são relacionamentos que geralmente são cercados de frustração, cercados de decepção e principalmente muito sofrimento. Então, se você está sempre entrando e saindo de relacionamentos que você julga como ruins e as pessoas ao seu redor também julgam como sendo muito ruins, existe sim chance de você ter o que nós chamamos da síndrome do dedo podre. Quando a pessoa vive essa escolha recorrente, ou seja, essa escolha repetida de parceiros ruins, ela geralmente passa algumas coisas na cabeça dessa pessoa. Como, por exemplo, será que todos os homens não prestam? Quando existe uma decepção atrás da outra, a gente costuma acreditar que o problema está no outro, né? Mas eu não acho que seja essa a questão. Existem sim ótimos homens. E aí você deve estar perguntando onde é que eles estão, Luísa? Procurando também, muitos deles procurando por pessoas bacanas. Mas será que você olha para esses homens? Isso é uma coisa que eu quero que você fique aí pensando. Outra coisa que acontece muito que as pessoas pensam bastante, né? Quem tem essas escolhas ruins, será que eu nasci para ser amada? Tem pessoas que, como não tem muita aptidão para escolher, elas acabam achando que isso não é para elas ou que elas não merecem ser amadas. E, gente, isso não é verdade. Todos nós merecemos ser amados, independente de quem for. Mas a gente tem que verificar o que está acontecendo para essa experiência do amor estar tão ruim. Outra pergunta que se fazem, tem gente que tem a sorte no amor? Quem viu minha primeira palestra no congresso, viu que eu não acredito nesse fator sorte. Eu acredito que nós construímos a nossa própria sorte. Escolher bem os nossos parceiros é um fator fundamental para a construção dessa sorte no amor. Como é que você tem feito isso? Como é que tem sido a sua construção? E por fim, será que é karma, né? Será que eu estou resgatando alguma coisa? Eu particularmente gosto de pensar que os fatores que estão envolvidos, né, no sucesso ou na infelicidade, né, dos relacionamentos estão ligados ao que nós estamos vivendo agora. Então, alguma coisa está acontecendo comigo nas minhas relações que eu não estou conseguindo ter sucesso e não estou me sentindo feliz nos meus relacionamentos. E por fim, que eu acho que é a pergunta que eu gostaria de fazer realmente para você: será que você escolhe mal seus parceiros? E pessoal, é muito importante isso, sabe? Nós somos muito responsáveis por quem nós escolhemos para ser os nossos parceiros, seja os namorados, os maridos, principalmente os pais, né, os futuros pais aí dos seus filhos. Essa escolha ela é fundamental e ela precisa ser pensada, refletida, para que seja uma escolha que traga realmente felicidade e tranquilidade e não sofrimento e destruição. Mas então, como que você escolhe seus parceiros amorosos? Você já parou para prestar atenção? Você já parou para prestar atenção que algumas pessoas te atraem mais do que outras, ou tem algumas características em algumas pessoas que te atraem muito mais, ou características que não te atraem de forma alguma? Como é que será que funciona essa questão de eu me sentir atraído por certas pessoas? Isso é algo que geralmente eu escuto muito no consultório, reclamações, né?
nossa, mas era um cara tão bacana, mas eu não me sentia atraída por ele, eu não tinha vontade de beijá-lo, eu não sentia atração sexual por ele, mas eu sei que ele ia ser excelente namorado, mas eu não me interesso por ele. Então, a primeira coisa para a gente entender por que a gente se interessa por algumas pessoas e não se interessa por outras é identificar quais são as características hoje que te interessariam num parceiro amoroso. Eu vou falar para você de algumas, para vocês ir começando a pensar de quais são essas características e qual é o peso que eu dou a cada característica. Por exemplo, existem características físicas ou externas que geralmente fazem com que as pessoas se sintam mais atraídas, como por exemplo, beleza, se a pessoa é ou não é bonita para você, porque essa percepção de beleza é extremamente subjetiva. A questão da estatura, as mulheres geralmente chegam falando muito que querem homens altos, né? Os hábitos dessa pessoa, é uma pessoa que ela tem o costume de fumar ou não, é uma pessoa que bebe ou não bebe. Questões ligadas às finanças, então é uma pessoa que ela já está estabilizada economicamente, se ela tem sucesso ou não tem sucesso, isso tudo são características físicas ou características externas que podem atrair ou não as pessoas. Tá anotando aí? Então presta atenção. Outras características que também geralmente a gente tem que considerar: a personalidade desse futuro parceiro. Então, é uma pessoa que ela tem um senso de humor, é uma pessoa extrovertida. Geralmente os homens extrovertidos costumam ter mais facilidade com as mulheres, né? Ou uma pessoa introvertida. É uma pessoa que ela é mais impulsiva, ela é mais cautelosa, ele é mais cuidadoso, né? É uma pessoa que ela é mais distante, indiferente, arrogante, é seguro. Segurança, né? É uma outra característica que especialmente as mulheres se sentem muito atraídas nos homens. Homens seguros costumam fazer muito sucesso. Outra característica que é interessante você avaliar e que eu acho que as pessoas não avaliam do jeito que precisavam, tá? Características de caráter. Parece meio óbvio isso, né? Mas às vezes as pessoas ou não prestam atenção nessas características ou decidem não ver essas características durante um bom tempo. Então, se esse parceiro seu ele é honesto, se ele é sincero, se ele é fiel, se ele é maduro, se ele é responsável, são todas características muito importantes que compõem essa dimensão do caráter. E por fim, uma outra coisa que é muito importante pensar quando eu vou escolher o meu parceiro é quais são as metas de vida que essa pessoa tem e quais são as afinidades que a gente tem em comum. Por exemplo, essa pessoa tem o mesmo objetivo de vida que eu, ela quer casar, ter filhos, porque muitas vezes eu conheço um parceiro e eu tenho esse objetivo, eu quero casar, eu quero constituir uma família, mas o meu parceiro não está nesse momento, ele quer viajar, ele quer conhecer o mundo, ele quer fazer um intercâmbio, né? Há um tempo atrás eu atendi uma moça que ela tinha acabado de conhecer um rapaz, o rapaz falou para ela que ele iria fazer um intercâmbio, acho que na Irlanda, na Austrália, em algum lugar fora do Brasil por 2 anos, né? E eles se conheceram 2 meses antes desse intercâmbio. O rapaz falou para ela que ele iria e que não saberia muito bem quando que ele iria voltar. E ainda assim, essa moça ela se apaixonou por esse rapaz e criou uma expectativa que ele abandonasse o intercâmbio que já estava planejado há muito tempo para ficar com ela. Isso é claro que não aconteceu e ela ficou extremamente decepcionada, chateada, sofrida com toda essa situação. Então eu preciso me perguntar, será que essa pessoa com quem eu estou me relacionando, ela tem o mesmo objetivo? É muito comum uma mulher que quer casar se relacionar com um homem que nunca pensou em casamento. E isso em algum momento vai dar problema. Então, ele quer viajar pelo mundo, ele quer morar em uma cidade a cada mês, né? Outras questões que precisam ser avaliadas. Ele é uma pessoa que tem uma religiosidade, uma espiritualidade, né? Não há problema de 2 pessoas de religiões ou de perspectivas espirituais diferentes se relacionarem. Mas será que existe respeito? Eu consigo respeitar essa pessoa? Eu consigo dar espaço para ela exercer a espiritualidade dela? Então, todos esses fatores, eles são muito importantes quando a gente vai escolher um parceiro. Só que o que eu tenho notado?
principalmente nos primeiros meses, né? Que é nesse momento quando você começa a conhecer a pessoa, você está na conquista, na sedução, as pessoas costumam valorizar ou hipervalorizar as características físicas e externas e de personalidade. Ou seja, se a pessoa é bonita, alta, se ela tem sucesso, ou se ela é extrovertida, bem-humorada. Geralmente existe uma hipervalorização dessas duas características, enquanto as outras duas, que também, na minha opinião, são extremamente importantes, que são características de caráter e de meta de vida, são deixadas de lado. Porque existe uma expectativa que essas características possam ser mudadas. Então, o que acontece com muita frequência? Uma mulher começa a se envolver com um homem que aparentemente não tem interesse para ter um compromisso, né? E ela investe muito nessa pessoa, mesmo ele muitas vezes deixando claro que ele não quer um compromisso. E mais porque ela acredita que em algum momento ele vai mudar essa ideia, ele vai passar a ser um homem que quer um compromisso, que quer um casamento. E aí os anos vão se passando e lá na frente, às vezes depois de anos, 5, 6 anos, ela percebe que isso não vai acontecer e aí o relacionamento acaba e ela fica extremamente magoada, decepcionada, chateada com tudo que aconteceu. Então eu percebo que muitas vezes a gente deixa um pouco de lado essas características de caráter que, na minha opinião, são importantíssimas. Por exemplo, questões de fidelidade. Muitas das mulheres entram em relacionamentos sabendo que o parceiro tem um histórico de infidelidade, mas acreditam que com ela isso não vai acontecer. E geralmente, pessoal, acontece, porque muitas vezes isso é uma característica da pessoa e não necessariamente da relação. Então, é importante notar quais são as características que você coloca mais peso. Será que são realmente nessas características de beleza e de questões externas? São nas características ligadas à personalidade, ao caráter ou às metas de vida? Então eu gostaria que vocês avaliassem ao longo de toda essa palestra onde você coloca o peso para escolher os seus parceiros. Algumas características, né, da síndrome do dedo podre. Então, quem geralmente é o perfil de homem que são eleitos pelo dedo, né? Quem são esses homens que geralmente atraem mais essas pessoas com dificuldade de escolha de um bom parceiro? Geralmente a pessoa que tem o dedo podre se sente atraída por homens comprometidos. Então ela sabe que ele é comprometido, às vezes ele é casado, às vezes ele tem namorada, uma namorada de muitos anos, mas ela tem a expectativa de que isso vá mudar. Às vezes são homens que são abertamente cafajestes, então você sabe que é um homem que não se prende, que não se envolve, mas aí você se envolve com a expectativa de que ele vá deixar de ser cafajeste numa relação com você. São homens indisponíveis emocionalmente, ou seja, homens sem interesse algum em desenvolver uma relação amorosa naquele momento. Pessoal, se um homem ou uma mulher, seja quem for, fala para você que ela não está aberta, que essa pessoa não está aberta a ter um relacionamento agora, vocês precisam acreditar. Porque o que acontece? O que ela está te dizendo? O que essa pessoa está querendo te dizer? E às vezes te diz com muita clareza que ela não está aberta para se relacionar com você naquele momento. Mas muitas pessoas não escutam muito bem o que o parceiro está dizendo e acreditam que em algum momento aquela pessoa que não tem disponibilidade vai realmente se abrir. Só que isso pode acontecer daqui 1 mês, daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos ou às vezes nunca. E muitas pessoas pagam para ver. E quando pagam para ver, ficam extremamente magoadas e decepcionadas, tá? Outros tipos de homens emocionalmente desequilibrados. Quem tem o dedo podre é muito comum se encantar ou começar a se relacionar com pessoas que são desequilibradas em qualquer área, porque tem essa sensação de que ajudando, dando suporte de alguma forma, essa pessoa vai melhorar.
Isso às vezes acontece, mas boa parte das vezes isso não acontece, né? E às vezes você se vê com um parceiro que tem dificuldade com álcool, tem dificuldade com drogas, tem problemas financeiros muito graves. Então, fiquem atentos. Será que você se sente atraída por homens que são homens desequilibrados ou problemáticos, né? Outros tipos de homens também, homens agressivos. Tem muitas mulheres que acham isso no começo do namoro, essa virilidade, vamos colocar assim, algo muito sexy, atraente. Mas ao longo de um relacionamento isso pode ser inclusive perigoso. Então você tem que perceber, será que eu me sinto atraída por homens que têm um perfil mais agressivo? Outros tipos de homens emocionalmente distantes, homens frios, aquele homem que não se envolve, ela está com você, às vezes está com você durante anos, né? Mas você percebe que é uma pessoa que não se entrega emocionalmente, ele é mais frio, ele é mais seco, ele é mais distante. Isso provoca um mal-estar muito grande nas relações. E pessoas, não só homens, mas pessoas com esse perfil dificilmente vão conseguir te dar o amor, né, que você gostaria de receber. Outro tipo de homens são homens com algum tipo de problema difícil, como por exemplo, homens com problemas financeiros graves, homens com problemas na justiça, ou com problemas com a ex-mulher. Gente, é interessante pensar que algumas mulheres se sentem especialmente atraídas por homens problemáticos. Algumas mulheres, já existem pesquisas que tem mulheres que se sentem atraídas por ex-presidiários, né? Inclusive tem até documentários dessas mulheres. Alguns presidiários, eles começam a desenvolver relacionamentos depois de presos, com pessoas fora da cadeia. Aqui em Goiânia, nós tivemos ali mais ou menos no ano de 2014, um serial killer que ficou muito famoso, né, no Brasil, que ele matava as mulheres, ele era um motoqueiro que matava as mulheres, matou várias mulheres aqui em Goiânia. Esse serial killer ele foi preso, né, ele está preso, e foi feito recentemente uma reportagem falando de quantas cartas o serial killer recebe por mês de mulheres interessadas em terem um relacionamento com ele, porque acreditam que podem ajudá-la a ser uma pessoa melhor. Então, para vocês verem como é complicado. E por fim, algumas pessoas sempre se interessam por quem não se interessa por elas. Isso já aconteceu com você? Aquela questão de gostar de quem não gosta de mim? Se você se interessa por algum desses perfis de homens, seja eles casados, desequilibrados, problemáticos, ou que não tem interesse em você, você precisa ver o que está acontecendo que está te levando a escolher esses tipos de homens e não outros tipos de homens. Mas o que acontece, né, com os homens bons? Por que algumas de nós não são capazes de escolher bons homens para se relacionar? Para a pessoa que tem essa questão do dedo podre, né, homens bons não despertam atração, então elas não sentem nada, elas sabem que é um homem bom, às vezes esse homem bom ou mulher boa, né, dependendo de com quem você se relaciona, é alguém que poderia ter um relacionamento, que está aberto, que está interessado em você, te trata bem, mas você não se sente atraída em nada. Geralmente homens bons são vistos como entediantes e chatos. Geralmente você se sente sufocada, você acha que ele é uma pessoa grudenta demais e acaba afastando. E por fim, geralmente homens bons acabam se tornando amigos, né? A famosa friend zone, que todo homem bom detesta e que muitas vezes ele vai parar aí, porque muitas mulheres não conseguem escolher bem os seus parceiros. Amar, pessoal, não é algo tão simples como parece, né? Eu falei na minha primeira palestra no congresso que existem vários fatores que envolvem o nosso comportamento de amar, né? Vou só listar alguns para vocês terem, se você não viu a palestra, vocês terem uma ideia. Amar envolve o modelo de amor que a gente aprendeu com os nossos pais, envolve a forma como nós fomos amados ao longo de toda a nossa história, envolve as crenças culturais a respeito do amor e envolve a forma como você se ama. Olha quantos fatores, né, estão envolvidos na nossa forma de amar. Então, quando eu escolho um determinado perfil específico de pessoa para me relacionar,
com certeza todos esses fatores estão influenciando nessa escolha. E aí, eu quero falar para vocês de um fator em especial, né, que eu tenho visto que influencia muito nessa escolha do parceiro e principalmente nessa escolha ruim do parceiro, que é o medo, tá? O medo de amar, que é uma forma de autossabotagem do amor. O que acontece quando a gente tem medo de amar, né? Muitas vezes a gente idealiza tanto a pessoa que a gente quer, que a gente tem muito medo de amar, se encantar e ser abandonado. Então, muitas das pessoas têm medo de abandono. E isso influencia com certeza na nossa escolha do parceiro, né? Muitas pessoas se perguntam, será que eu mereço, né? Essa questão do merecimento. Será que eu mereço alguém que realmente goste de mim? Será que eu mereço um homem bom? Será que eu mereço um homem que tenha sucesso, que seja bonito, alguma coisa nesse sentido? Será que eu tenho merecimento? Se eu tenho uma autoestima muito baixa, muitas vezes eu não vou me sentir merecedora de alguns tipos de homem. Isso faz com que às vezes eu nem olhe para eles, porque eu acredito que eles nunca vão olhar para mim. Será que isso acontece com você? Outra questão ligada ao medo, né? O medo de perder a individualidade. Por quê? Quando a gente pensa em relacionamentos, a gente fica entre o prazer do aconchego, da segurança, né? Do cuidado, do acolhimento do relacionamento e o exercício da liberdade. Fazer esse equilíbrio do aconchego da relação e o exercício da liberdade na verdade, algo, talvez o maior desafio dos relacionamentos hoje. E eu acredito que como a boa parte de nós, né, foi criado ainda acreditando que quando a gente casa, né, a gente tem que abdicar de tudo que é do individual, que é do eu, para estar no nós, isso às vezes provoca muito medo. Será que eu vou deixar de ser eu se eu me casar? Eu vou ter que colocar de lado todos os meus projetos individuais, tudo que eu construí para minha vida, tudo que eu sonhei para mim, será que eu vou ter que deixar de lado quando eu entrar numa relação? Isso provoca medo, especialmente nos homens, né? O casamento da atualidade é visto como uma prisão, é como se você não pudesse exercer a sua liberdade. Mas aí a gente tem que olhar com muito cuidado para esse medo, né? Porque assim, vai depender de como você vai se relacionar. Se você se relacionar de uma maneira saudável, você pode muito bem equilibrar a liberdade com esses momentos do casal. Aliás, é saudável que eu consiga equilibrar os dois. Agora, se eu não conseguir equilibrar, pode ser realmente que vire uma prisão. Mas relacionamentos não precisam ser sinônimos de privação de liberdade, pelo menos não saudáveis. Outro fator de medo, né? E é um medo que a gente, inclusive, acha ele muito intrigante. É o medo da felicidade sentimental. Vocês já tiveram medo de ser feliz? Isso parece meio paradoxal, né? Parece que nós passamos a vida toda procurando a felicidade. E será que isso dá medo? Nós temos algo na nossa cultura de que toda pessoa que é muito feliz, a vida dela é seguida por uma tragédia. Já ouviram falar disso? Que parece que quando você tá feliz, você não pode falar pra ninguém, você tem que ficar isso com você, porque felicidade atrai inveja, inveja atrai tragédia, né? Isso é algo muito mais comum nas pessoas do que você imagina. E muitas dessas pessoas, elas têm medo realmente de chegar a essa felicidade e algo muito ruim acontecer. E acabam boicotando seus relacionamentos. Outro medo também que a gente observa é o medo de compromisso. Muitas pessoas têm esse medo, né? E é interessante que esse medo, ele nem sempre ele é algo evidente. Tem pessoas que querem viver um grande amor, mas não querem se comprometer com o relacionamento, né? Tem medo de se sentir preso numa relação infeliz. Então, a grande questão é, você quer se comprometer de fato com alguém? Porque quando eu entro num relacionamento amoroso e esse relacionamento ele tem sucesso, ele caminha geralmente para o casamento e para a construção de uma vida em comum. Muitas pessoas não querem se comprometer porque realmente envolve muita coisa boa, mas envolve muita responsabilidade, né? Casamento, família, tudo isso envolve muita responsabilidade
que nem todos nós estamos dispostos, né, a de fato arcar com essa responsabilidade. Então esse medo do compromisso, ele é muito mais comum do que a gente imagina. Inclusive a gente acha que esse medo é dos homens, mas olha, as mulheres são muitas delas que têm medo desse compromisso. Você acredita no casamento? Você acredita que é possível ter casamentos que são felizes? Geralmente quem não acredita no casamento costuma ter dificuldade de assumir compromisso, principalmente um compromisso de vida, como é o caso do casamento. Existem outros medos também que podem boicotar, né, os nossos relacionamentos e influenciar nas nossas escolhas, que eu chamo de medos existenciais. Por exemplo, nós temos muito medo de ser abandonados, nós temos muito medo de ser traídos, né? Principalmente quem é muito inseguro tem muito medo de ser trocado por alguém que pode ser melhor que ele. E nós temos muito medo de rejeição. Então, abandono, traição e rejeição hoje são 3 fantasmas que costumam rondar as pessoas. E muitas vezes por medo, né, desses 3 fantasmas, a gente acaba se fechando para alguns relacionamentos ou até mesmo escolhendo mal os nossos parceiros por conta disso. Outra questão também que gera medo, né? Quando eu me relaciono com uma outra pessoa, isso geralmente desafia a percepção que eu tenho de mim mesma. Vou explicar melhor. Numa relação de intimidade, geralmente eu me revelo para o outro. Às vezes eu revelo, inclusive, aspectos que nem eu sabia que eu tinha, né? Os relacionamentos são capazes de despertar o melhor e o pior na gente, dependendo do relacionamento. Isso, às vezes, nos dá medo de ter que rever a nossa autoimagem. Então, às vezes, eu tenho aquela ideia de que eu sou muito boazinha. Mas quando eu estou num relacionamento, eu começo a perceber que talvez eu não seja tão boazinha, né? Ou boa, o quanto eu imaginava. Talvez eu não seja tão honesta como o quanto eu imaginava. Eu começo a rever a minha percepção de mim mesma. Isso é um processo doloroso que nem todo mundo está disposto a, de fato, passar, né? Principalmente nos relacionamentos são reveladas fragilidades e as vulnerabilidades das pessoas. E nós que vivemos num mundo onde o ideal é sempre ser forte, né? Que a gente nunca pode ser frágil, a gente nunca pode ser vulnerável. Quando a gente começa a entrar em contato com isso, geralmente a gente assusta. Nós também temos medo, né, de repetir experiências do passado, ou experiências que eu já passei, né, em algum momento da minha vida, ou experiências que a minha família passou. E esse medo também influencia na minha escolha. E também temos medo da desigualdade na intensidade do amor. Como é que funciona isso? Eu tenho medo de amar mais do que o outro. Nossa, como é que vai ser se o meu amor for melhor que o outro, maior que o outro, né? Porque existe uma crença na cultura de que a gente sempre tem que amar menos do que o outro para não sofrer tanto, não é verdade? Então eu fico com esse medo de me envolver demais e sofrer. Todos esses medos, né? Eles, na verdade, estão ligados a esse medo de sofrer muito, né? Ou de não dar conta de lidar com a situação de tanto sofrimento. E eles levam a várias sabotagens nos relacionamentos amorosos. Como, por exemplo, se envolver com muitas pessoas ao mesmo tempo, isso sendo solteiro ou não, tá? Aí a gente lembra lá da questão da escolha. Geralmente, pessoas que têm medo de amar, para que elas não se entreguem, né, ou não se envolvam com uma pessoa, elas costumam desenvolver vários relacionamentos simultâneos. Isso é muito comum com homens solteiros, que se envolvem com várias mulheres ao mesmo tempo, mas no final não tem envolvimento real, emocional com nenhum. Isso também pode acontecer com pessoas casadas, né? A pessoa ela é casada, às vezes há muito tempo, e tem vários relacionamentos paralelos, justamente para não se envolver tanto neste casamento. Isso traz muitos problemas, não só para essa pessoa, quanto para outras pessoas com quem essa se relaciona. Outro tipo de sabotagem, que é o que a gente vai chamar agora clássico, né, do dedo podre, se interessar somente por pessoas que não representam possibilidade de um relacionamento amoroso de qualidade. Aqui é o clássico do dedo podre. Se você só se interessa
por pessoas que não representam possibilidades de relacionamentos amorosos que sejam de qualidade, que vão com certeza caminhar para um relacionamento mais sério, um compromisso de vida, existe algo errado e você precisa verificar, né? Por quê? Porque isso traz muito sofrimento, né? E acaba que isso mina muito as possibilidades de você desenvolver uma relação do jeito que você quer. E são fatores que muitas vezes você nem tem consciência que existe. Então é muito importante você investigar. Se isso acontece com você, comece a investigar. Por fim, um outro tipo de sabotagem, né, é forçar a intimidade no começo do relacionamento. Já aconteceu isso? De você conhecer uma pessoa, colocar tanta expectativa nela, que às vezes você força algo que a relação não está preparada para receber? Isso acontece com muita frequência, acelera os passos. E às vezes a pessoa até pede para você desacelerar, mas você continua acelerando, né? Por ansiedade, por vontade. Isso acaba sabotando o seu relacionamento e muitas vezes não dá certo. E como que a gente enfrenta esse medo, né? Se o dedo podre muitas vezes está ligado ao medo de amar, ao medo de estar num relacionamento, como que a gente pode enfrentar esse medo? Primeira coisa, né? Eu preciso perceber que existe esse medo, porque muitas pessoas sequer sabem que tem medo, né, de amar ou medo de se relacionar, porque é muito paradoxal. Tem pessoas que têm muito desejo de ter um relacionamento, muito mesmo. Mas essas pessoas que querem ter um relacionamento, muitas vezes elas têm medo de amar. Isso parece muito paradoxal. Eu costumo dar o exemplo assim, eu quero muito ter alguém para passar o sábado à noite juntinho, agarradinho, mas eu não quero ter que no outro dia fazer supermercado com essa pessoa, né? Então, não é só porque você quer muito um relacionamento que necessariamente você não tem essa experiência de medo. Por isso que eu peço para que você verifique. Outra coisa que é importante, vá devagar nos relacionamentos. Algumas pessoas, elas têm tanta sede de estar numa relação que elas acabam boicotando a relação bem no comecinho. E às vezes isso faz com que ela nunca consiga entrar numa relação de qualidade. Vá devagar, dê tempo para você conhecer a pessoa. E muitas vezes, em um mês de relacionamento, não tem como você saber se essa pessoa é a pessoa da sua vida, vai ser seu parceiro para uma vida toda, né? É necessário que você tenha convivência com a pessoa, até para que ela mostre todas aquelas características que eu discuti no começo da palestra, principalmente ligadas a caráter, a personalidade e a metas. Se você não se permitir conviver com a pessoa e já começa a fazer planos com ela, existe muita chance disso não dar certo. Converse bastante sobre os seus medos, né? Converse com pessoas que você tenha confiança, porque nem todo mundo tem uma escuta, né, qualificada para te ouvir nos seus temores, que seja respeitosa, né? E se você achar interessante, procure um profissional também para falar dos seus temores. A gente não tem medo do nada, o medo faz parte da nossa história e sinaliza algo que eu preciso realmente verificar. Fortaleça a sua capacidade de lidar com frustrações. O medo ele vem muito porque muitas vezes nós não nos sentimos capazes de lidar com algumas situações. Mas se eu começar a melhorar o meu suporte, né, meu autossuporte para lidar não só com frustrações, mas com problemas, com outras dificuldades, eu consigo enfrentar melhor o medo e o medo diminui. Fortaleça então a sua capacidade para lidar com os problemas. Problemas, eles fazem parte da vida. Você estando solteiro, casado, em qualquer status de relacionamento, os problemas eles vão vir. Eu preciso fortalecer a minha capacidade de lidar com esses problemas para que eu não entre sempre com medo nas minhas relações. Porque quando eu entro com medo, ou eu evito ou eu saboto, tá certo? A única forma de vencer o medo, gente, geralmente é enfrentá-lo, tá certo? Aos poucos, do jeito que você conseguir, tentando entender de onde é que vem esse medo e como é que ele permanece, se aproximando bem devagar, até que você se sinta confortável para enfrentá-los.
É possível readequar o perfil do dedo podre? Ou seja, é possível readequar as escolhas, escolher de maneira mais saudável, escolher pessoas que sejam mais interessantes para a sua vida? Com certeza é possível readequar o perfil, tá? Mas olha, eu recebo muitas pessoas no meu consultório com essa temática. E é possível, mas muitas delas não estão dispostas a se comprometer com o próprio processo. Por isso, se você vai procurar ajuda, eu acho que vale a pena, veja se você está realmente comprometido com a mudança que você vai precisar fazer em si mesmo para conseguir olhar para outras pessoas, né, como possibilidade de parceiros, tá? E aí eu vou pedir para vocês fazerem algumas questões. Eu quero que você pare aí, avalie seus últimos relacionamentos, tá certo? Pra gente ver quem são, né, as pessoas e quais são os perfis que você tem trazido para sua vida. Qual que é o perfil das pessoas com quem você se relaciona, baseada nas características que a gente falou? O que eles têm em comum? Tem algumas coisas, pessoal, que sempre vai ter em comum. Por isso que é repetição, por isso que repete a experiência, né? Qual é o perfil de pessoa que você gostaria de se relacionar? Então eu escuto algumas pessoas, mulheres, né? Porque eu trabalho mais com mulheres. Nossa, Luiz, eu queria tanto um homem bom, que me tratasse bem, que quisesse uma coisa séria, que construísse algo comigo. Esse é o perfil das pessoas que elas gostariam, tá? Mas quando elas chegam aqui, elas estão com perfis completamente diferentes desse que ela disse que queria. Então a gente tem que prestar atenção. Você se sente capaz de atrair essas pessoas para você? Esse homem bom, essa pessoa bacana, né? Que você gostaria de atrair para sua vida. Você sente que você consegue? Você sente que esse homem olharia para você? Seja honesta com você mesmo. Se você não sente que essa pessoa olharia para você, significa que a sua autoestima ela tá baixa e você precisa procurar formas de melhorá-la. Você se sente atraída por essas pessoas? Agora é diferente. Esse homem bom, bacana, que quer construir algo, né, com você, quando ele aparece na sua vida, você se sente atraída por ele ou não? Ele não desperta nada em você. Você é uma pessoa que gosta de conquista ou daquilo que é difícil? Tem pessoas que gostam do desafio, né? Do desafio. Geralmente, pessoas desafiadoras tendem a ser, boa parte das vezes, problemáticas, seja nos relacionamentos, seja na vida. Será que você gosta de desafio? E é por isso que você ainda não conseguiu encontrar o parceiro que você gostaria? Você acredita que seu papel é transformar a vida do outro? Então você gosta de desafios, então você pega aquela pessoa que ela é dificílima, porque eu gosto de pensar que eu sou capaz de transformar a vida do outro, que eu vou fazer a diferença na vida do outro. Isso é algo que você também tem que avaliar, porque isso geralmente provoca muito sofrimento em você e nem sempre mudança no outro. Você fica entediada ou sufocada com pessoas abertas emocionalmente? Você já observou por quê? Então aquele cara que de muito tempo você sabe que ele gosta de você, ele quer muito ter um compromisso com você, quer começar a namorar ou até já te pedir em casamento, mas você sente que ele te sufoca, que ele te deixa entediada, você fica meio agoniada de ficar perto dessa pessoa? Se acontece, né? Isso tudo que nós estamos conversando, procure ajuda profissional, procure psicoterapia, para você entender o que está acontecendo com você. E o mais ainda, o que está acontecendo com as suas escolhas, tá certo? Uma vez eu conversando sobre esse tema num auditório, uma pessoa ficou muito indignada em achar que o problema dos relacionamentos tem a ver com a escolha, porque fica parecendo que é como se a gente quisesse o relacionamento ruim. Eu não acho que a gente queira relacionamentos ruins, mas eu acredito que realmente seja a escolha. Mas são tantos os fatores que influenciam na nossa escolha, né? Se fosse somente uma escolha racional, talvez você estivesse hoje em outro relacionamento. Mas são muitos os fatores que influenciam na escolha, tá certo? Por isso que a gente tem que tomar consciência de quais são esses fatores, do que influencia a minha atração por determinadas pessoas e a não atração por outras, para eu conseguir readequar o perfil para um perfil que seja um perfil que eu consiga me relacionar de uma forma saudável.
Então fica aqui as minhas dicas. Se você se identifica com isso, procure ajuda, que com certeza psicoterapia vai poder te auxiliar a encontrar um outro caminho para sua vida amorosa. Essa era a minha mensagem. Qualquer coisa eu estou disponível nas minhas redes sociais para a gente tirar dúvidas. Fica aí um grande abraço e até mais.